Olá! O Brasil produz hoje cerca de 5 milhões de toneladas de trigo por ano. Versátil, o trigo é utilizado na fabricação de pães, biscoitos, massas, pizzas e mais uma infinidade de produtos, além de ser um grande aliado do organismo. No programa de hoje, uma entrevista com os médicos Marcelo Brausen e Mauro Fisber, autores do livro Trigo na Dieta Saudável. A importância do trigo na indústria da alimentação, as propriedades nutricionais da alimentação diária e mais, o curso do Senai e a receita do dia. Fique ligado, o programa está começando. Os óleos especiais Salada convidam você a desacelerar. Comece pela sua alimentação. Troque os pratos rápidos por uma refeição mais tranquila. Saboreie melhor os alimentos, os pequenos prazeres, os momentos mais simples. Desacelere. Assim você acrescenta vida aos seus dias e também acrescenta dias à sua vida. Salada, sabor de viver bem. Crédito Bradesco, presença para a sua empresa crescer. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Malhar muito, perder peso, ganhar músculos. Cada vez mais as pessoas buscam academias e praticam esportes em busca de um corpo perfeito. Mas cuidado, atividade física não combina com má alimentação e nem com o estômago vazio. Se o atleta acordou de manhã, passou já a noite toda em jejum, a noite dormindo, acordou de manhã, não se alimentar direito e for fazer o treino, ele não vai conseguir render muito porque o nosso corpo é como se fosse o combustível, a gasolina do carro. Ele não vai ter o que queimar e, em consequência, ele não vai conseguir atingir um bom resultado, né? Nesta academia em Fortaleza, os alunos suam muito. O treino é puxado e para aguentar a maratona de exercícios, aqui está o segredo, o carboidrato. O carboidrato ele é um grande gerador de energia, né? E faz com que a musculatura também se torne mais tonificada. A coisa toda de malhar e tem que estar bem alimentado para ter energia para consumir aqui, porque senão fica difícil, né? Pois é, o carboidrato é para o ser humano, assim como o combustível é para os automóveis. Se faltar, o organismo não anda. Porém, é preciso ficar atento. Afinal, nem todos os carboidratos são indicados. Quando você come um doce, por exemplo, uma torta, um pudim, é um carboidrato simples, então ele tem uma absorção rápida. Se você não for gastar logo aquela energia, o que tem de circulante no seu sangue, de açúcar, de carboidrato, vindo desse doce, uma parte você usa, o resto é acumulado em forma de gordura. Então, por uma questão de saúde, de tentar manter uma composição corporal adequada, é interessante preferir os carboidratos complexos. Aí vai o pão normal e o pão integral, eles são muito semelhantes em caloria. O que vai diferenciar é a rapidez da absorção e o valor nutricional, que a gente indica mais o pão integral, porque tem as fibras, é absorvido mais lentamente e é melhor para a saúde, porque ajuda na função intestinal, diminui a absorção do colesterol de outros alimentos. Apesar de ser transformado em energia, a nutricionista dá a dica: todo alimento ingerido em excesso faz mal à saúde. Quando você vai escolher arroz, feijão, macarrão, pão, tudo são fontes de carboidrato, batata. Você tem que ver e procurar evitar o açúcar simples, que vai nos doces, nos refrigerantes, nos pudins, né? O doce você deve consumir em mínima quantidade, certo? E a qualidade do carboidrato você tem que tentar agregar a questão de produzir energia com uma fonte de vitaminas, de minerais e de fibras. Acostumamos a abastecer nossos automóveis de acordo com a distância que iremos percorrer. E muitas vezes, para completarmos o trajeto, temos que reabastecer o veículo. Com o nosso organismo, o processo é exatamente igual. Em treinos longos, como os de triatlon, por exemplo, é fundamental repor os carboidratos. Vai depender do seu treino. Se você vem para a academia, vamos dizer, 6 horas da manhã, você vai fazer uma série de musculação,
30 minutos de aeróbico, em torno de 1 hora e meia. Então você pode usar um copo de suco de cerca de 250 a 300 ml, 2 fatias de pão integral, né, uma porção de geleia ou uma porção de requeijão light ou um queijo branco com pouca gordura. Você pode usar fruta, ou seja, uma banana e uva misturado com cereal, com granola ou linhaça. Evite os iogurtes, que as pessoas gostam muito de usar. Esse tipo de porção é o suficiente para em torno de 1 hora e meia de atividade. Se você é corredor, se você vai fazer um percurso mais longo, né, que vai demorar mais tempo, aí você já tem que acordar mais cedo, fazer uma refeição maior e durante o percurso ter que usar alguma coisa, né, para poder segurar todo o treinamento. Que um automóvel não funciona apenas com combustível, todos sabemos. Também é preciso de óleo e água. Nós também precisamos de outros nutrientes além dos carboidratos. E para que haja um bom equilíbrio, é preciso fazer uma boa combinação de alimentos. O controle alimentar não é proibição, porque nós podemos comer de tudo. Só que a gente tem que comer de forma moderada e sabendo fazer escolhas. Acontece o quê? As pessoas escolhem as coisas erradas. Eu vejo muito, eu observo muito quando eu vou na lanchonete, no lugar, as escolhas que as pessoas fazem. Elas escolhem um cachorro quente junto com um milkshake. Então, né, você está doido para comer um cachorro quente? Tudo bem, aquele dia eu vou comer um cachorro quente. Peça um suco de laranja, um suco de limão, um suco de Aí você vai associar o cachorro quente com o milkshake. Quer dizer, 2 bombas calóricas no mesmo momento. Então não é proibir, é ter bom senso. Em 2009, a indústria da panificação foi responsável pela abertura de 10 mil novos postos de trabalho, totalizando mais de 760 mil empregos gerados diretamente nesse setor. O pão francês ainda é preferência nacional. Confira! Ele é o rei da padaria. O pão francês, eu quero crer e entendo que é a alma da padaria. Ele é o carro-chefe, inclusive, aqui dentro da nossa produção. Cada um tem um gosto, né? As pessoas gostam do pão mais claro, outros mais escuro, né? Então, eu procuro escolher sempre os mais clarinhos. Pois é, o pão francês representa 25% do faturamento dessa panificadora de Jundiaí, interior de São Paulo. De segunda a quinta, 1.700 e sexta, sábados e domingos, 2.100 unidades. O nosso pão de cada dia passa por várias etapas antes de chegar à mesa do consumidor. Um é um processo indireto ou de esponja e o outro é um processo direto. Na realidade, a diferença entre eles dois está principalmente nas etapas de mistura e fermentação. A farinha de trigo e os outros ingredientes se misturam, chegam ao ponto de véu. Depois da fermentação, é feita a pestana e forno. E quando sai, é de dar água na boca. A cor dourada, o contraste da textura crocante da casca com um miolo macio o torna irresistível. Quem resiste a um pão quentinho, hein? Comer um só é impossível. Para a família Massad, pão e produtos à base de trigo nunca faltam na mesa. Não dá para resistir. Qualquer hora, qualquer estação, calor, frio, faça sol, chuva. Desde pequenininha, comer pizza e já passavam no pizzaiolo lá, que é o mesmo, acho que é o mesmo há 20 anos ou mais. E ganhava uma massinha, para todo mundo ficar fazendo massa na mesa. Apesar de parecer que somos apaixonados por produtos à base de trigo, ainda consumimos pouco desses alimentos. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma média por pessoa de 3 pãezinhos por dia, o que equivale a 60 quilos de pão por ano. A Argentina estamos na faixa de 60 quilos de consumo de pão per capita por ano. No Chile estamos a 90 quilos per capita por ano. O Brasil ainda tem bastante a caminhar. Confira no próximo bloco os benefícios do consumo de trigo. Voltamos já já. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP.
Quem tem comércio sabe que o Dia dos Namorados é um excelente incentivador de negócios. O movimento e as vendas aumentam, mas para isso também é preciso ter capital de giro. O Bradesco tem uma solução de crédito ideal para quem precisa suprir as necessidades imediatas de capital de giro. É o crédito multirecebíveis Bradesco. Com ele, você se prepara com a aquisição de mercadorias e produtos e aproveita todo o potencial de vendas que essa data oferece. Sua empresa ainda tem a vantagem de usar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito como garantia. E se for preciso, pode financiar o pagamento em parcelas mensais de acordo com o fluxo de caixa do seu negócio. Fale com o seu gerente Bradesco e se você ainda não é cliente, acesse www.bradescopessoajuridica.com.br e abra sua conta. Bradesco Pessoa Jurídica, presença lado a lado para sua empresa crescer. A alimentação é fundamental para melhorar a performance dos atletas. Para fazer um bom treino é preciso ter energia e ela pode estar no pão que você come toda manhã, sabia? Primeiro o aquecimento, depois 1h30 de corrida. Há 8 anos, essa é a rotina praticamente diária de Armando. Aos 40 anos, 1,67 de altura, ele mantém os 60 quilos correndo. A experiência nas pistas faz a preparação do atleta começar bem antes do treinamento. Temos que voltar um pouquinho. 2 pães integral, um peito de peru e um queijo branco e um copo de leite com achocolatado. O grão faz parte da pirâmide alimentar. De acordo com a nutricionista, pães e biscoitos devem fazer parte do dia a dia de pessoas que trabalham, estudam, das que querem manter o peso ou emagrecer, e também daquelas que têm um desgaste físico maior, como os atletas, por exemplo. Eliminar os alimentos à base de trigo radicalmente da dieta é tão complicado quanto deixar de fazer a primeira refeição do dia, o café da manhã. É errado, porque o seu corpo ele precisa ter todos os nutrientes ao longo do dia, né? Tanto no café da manhã, quanto no almoço, no jantar e nos intervalos. Então tem que equilibrar o consumo, as quantidades ao longo do dia. O trigo é rico em minerais, proteínas, vitaminas e principalmente em carboidrato. Por isso, uma dúvida comum. Se a gente for colocar mesmo qual alimento engorda, todos engordam. De repente, se eu fizer uma refeição com base de frutas, de repente, digamos que eu coloque uma porção de mamão, de maçã, de manga, caqui e abacate, são frutas. Você pode vir a engordar, você pode compor até 500 calorias só comendo uma porção de cada dessas frutas. Contribui para uma boa digestão e para a manutenção de uma boa forma. Ele também aumenta a capacidade de concentração e a disposição física. Veja só. Muita gente não sabe, mas o trigo é um grande aliado da saúde. Ele aumenta a disposição física e a nossa capacidade de concentração. Ajuda a espantar a insônia e a ansiedade e até mesmo diminui os riscos do nosso organismo desenvolver alguns tumores. As boas notícias são resultado de um estudo realizado pela Universidade de São Paulo. O trigo é um cereal importante porque ele é um alimento que nos permite ter um hábito alimentar adequado, nos permite ter um hábito intestinal adequado. Depois de anos de estudo, os professores resolveram desmistificar as preocupações que existem sobre o consumo de alimentos derivados do trigo. Eles simplificaram a linguagem e lançaram o livro Trigo na Dieta Saudável. Nós sempre trabalhamos com alimentos ou com derivações do trigo, por exemplo, trabalhando com o trigo enriquecido, com a farinha de trigo enriquecida, com a utilização de biscoitos, de pães. O livro também ensina como aproveitar melhor os vários tipos de trigo, como o integral,
o sarraceno e o triguilho. E ainda dá dicas e receitas assinadas por alguns dos maiores chefes do Brasil. Ele vai encontrar desde a história do cereal, desde a história do pão, da farinha, da massa, do biscoito, dos bolos, da pizza, que são todos os alimentos que saem daí, até uma forma de utilização saudável desses alimentos, coroados por receitas dos principais chefes do Brasil e do mundo. No próximo bloco, o mercado de biscoitos e entrevistas com José Santos dos Reis, presidente da NIB, e Alexandre Pereira, presidente da BIP. Fique ligado! Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Mais de um século de liderança. O segredo? Altos padrões de excelência e uma sólida parceria com nossos varejistas. Parceria que torna a Souza Cruz e seus quase 250 mil varejos clientes negócios sustentáveis. O Clube Mais é uma das muitas iniciativas que concretizam essa atitude ao oferecer vantagens em serviços que agregam valor tanto para o negócio como para a vida dos clientes, de seus familiares e funcionários. A Souza Cruz e seus parceiros contribuindo para melhorar o empreendedorismo no Brasil. Você sabia que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biscoitos? Vamos conhecer um pouco mais desse mercado de produtos de alto valor agregado. Tradição, clima ou hábito. O fato é que o brasileiro consome menos trigo do que os europeus e até alguns países da América Latina. Menos que a Argentina, por exemplo, né? A Argentina é um grande produtor de trigo. Ele fornece trigo para a gente. Mas em relação ao consumo de biscoitos, a realidade é outra. Nós pretendemos consumir acima de 8 quilos per capita. Essa é a nossa meta nos próximos anos. Essa fábrica, que fica em Brasília, no Distrito Federal, produz cerca de 80 mil quilos de biscoitos por mês. Nossa diferencial é a nossa qualidade mesmo. São cerca de 45 tipos diferentes de produtos. Muitos deles recheiam as vitrines das padarias. Os amanteigados, por exemplo, são os mais procurados. A de Minas, fundada há 21 anos, nasceu da ideia do marido da Sandra. Foi ele que resolveu comercializar as famosas bolachinhas artesanais preparadas pela mãe, uma tradição da família mineira que deu origem ao nome da empresa. Tem vários tipos, formatos e sabores, agradar a todos os paladares. O processo de produção ainda é bem artesanal, mas em algumas etapas já conta com a ajuda da tecnologia. Atualmente a empresa fornece para várias regiões do Brasil e tem projetos para exportar os produtos. Já tem uma negociação com o Oriente Médio e com Angola, né? Está bem adiantado, está em fase já de finalizar para a gente realmente realizar mais um sonho que seria exportar. De acordo com a ANIB, Associação Nacional das Indústrias de Biscoitos, o Brasil é o segundo maior produtor mundial do produto. Só perde para os Estados Unidos. Os biscoitos também seguem a tendência do mercado. Busca por produtos mais saudáveis, como os integrais. Bom, no ano passado, em 2009, nós criamos um site, que Trigo é Saúde, juntamente com as associações do pão, de massas, biscoitos e do próprio trigo, ok? A seguir, Alexandre Pereira comenta a importância do trigo na indústria da alimentação brasileira. O Brasil vem investindo em tecnologia no que se refere ao trigo. O trigo para panificação, a maioria dele é importado. É um trigo que vem da Argentina, que é um trigo melhor para panificação. Mas tudo é questão de tecnologia e já tem hoje também trigo panificável no Brasil. Então, nós defendemos assim, que é importante, inclusive, uma parceria tripartite entre a indústria moageira e todo o setor de trigo, e os agricultores e o governo, para que nós possamos, no curto, no médio prazo, sermos autossuficientes. O mercado de panificação passou durante muito tempo com 26 quilos, 25, 26 quilos per capita.
E nessa década, a partir do ano 2000, que nós começamos a ter, com a mudança do oferecimento de um mix maior nas padarias brasileiras, nós passamos a aumentar esse consumo. Já estamos hoje em um consumo de 33 quilos per capita. Tivemos um crescimento aí nos últimos 10 anos, em torno de 30% o consumo per capita. Ainda é muito pouco, representa apenas menos de 2 pãezinhos de 50 gramas por dia por brasileiro. A Organização Mundial de Saúde recomenda 60 quilos per capita, que seria 3 pães por dia por brasileiro. Mas isso tudo é uma questão cultural, não se muda a cultura de um povo de um dia para o outro. A gente precisa mostrar para a população brasileira a nova diversidade de pães, a importância na alimentação nutricional do carboidrato. Então tudo isso é um trabalho que nós, do Conselho Nacional do Trigo, formado pela BIP, pela Bitrigo, pela BIMA e pela ANIB, estamos trabalhando para que se aumente o consumo. Nós acreditamos que estamos agora num bom momento. O Senai tem várias opções quando o assunto é capacitação. Às vezes, são os detalhes. Pequenas coisas assim que para nós leigos assim, parece que nem percebe, né? Mas a professora sempre olha, falta um retoque aqui, tem um micro buraquinho. Às vezes, as oportunidades. A gente está fazendo agora aqui que seria o carro-chefe da padaria, né? É o pão francês, né? Todos os meus amigos que fizeram o Senai, né? Falaram, a escola é boa, né? A cozinha lá é muito grande, é ampla, os professores são ótimos. Então acontece, eu falei assim, lá que eu vou. Eles são alguns dos alunos formados pelo Senai Horácio Augusto da Silveira. O nome é uma homenagem ao educador que implantou a rede de escolas profissionais em São Paulo. Ao todo, no estado, são 3 unidades Senai de alimentos. O que fica na Barra Funda passou por várias reformulações antes de se transformar em referência em cursos e serviços nessa área. Em função do que o mercado sinalizava quando a escola foi então totalmente transformada, se compôs, né, a estrutura, as plantas, os laboratórios. E isso vem evoluindo, tanto que a escola está em obra com 5 milhões e 200 de investimento para ainda mais atualizar o que a gente tem em laboratório e em plantas. Aqui os alunos encontram os cursos regulares, que formam técnicos na área de alimentos, e os de formação continuada, dividido em 4 etapas: iniciação, qualificação, aperfeiçoamento e especialização profissional. Nós vamos pegar qual é a característica principal, então a gente pega lá a parte de bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, você pega a parte de alimentos, massas, carnes, a parte de panificação, padaria, sorvetes, frutas, hortaliças. Então você analisa qual é a característica, qual é o perfil do segmento, você faz um paralelo a essa característica para poder fazer a estruturação, e o aluno então vai ver todo esse ambiente, esse referencial. Ele vai ver o curso estruturado, recebendo todas as informações genéricas sobre todos esses pedaços que compõem o segmento. Qual é a diferença para o de formação inicial e continuada? Ele não terá, né, toda essa visão abrangente do conjunto, ele vai escolher uma linha específica e nessa linha ele vai se aprofundar. O Senai ainda oferece assessoria, consultoria e treinamento especializado para empresas. A metodologia e infraestrutura da escola aproximam os alunos da realidade de diversas áreas. Vai aprender na prática a manipular com as matérias-primas, a mexer nas variáveis dos equipamentos, a saber como mexer com utensílios, com instrumental, com ferramentas, e junto ele aprende a atitude no trabalho. Em 2009, o Senai da Barra Funda formou cerca de 4.000 alunos. A expectativa é que esse ano o número de estudantes certificados aumente em 25%. Temos um desafio que está sinalizado aí para a gente, né, que estamos fazendo um trabalho para capacitar, direcionado para o pão francês. Então estamos fazendo um projeto de desenvolvimento e aí, por enquanto, a nossa expectativa é em torno de 13 a 15 mil pessoas capacitadas em padeiro confeiteiro. O investimento para quem deseja rechear o currículo? Se a escolha for o curso regular, é gratuito. Já o de formação inicial e continuada vai depender da área. O curso técnico ele é gratuito. Nós abrimos inscrições no meio do ano e no fim do ano. O investimento é ele pagar o transporte para vir até a escola. Todo o material é dado, todos os materiais que ele usa nas plantas, as apostilas, isso tudo ele recebe.
Agora, para uma formação inicial e continuada, que é mais pontual, então vou usar como exemplo o padeiro confeiteiro, que a gente tem 180 horas de curso, custa aproximadamente R$780, R$800, que é o investimento que a pessoa precisa fazer para ter, né, uma capacitação consistente e uma boa perspectiva de mercado. Eu já ouvi vários depoimentos, né, de muitos empresários, não só dessa área de alimentos, né, que você pode reconhecer quando uma pessoa é formada pelo Senai. A partir do momento que ela se posiciona para poder fazer, por exemplo, uma simulação de uma prova, né, a maneira como ele dispõe dos utensílios, das ferramentas, a maneira com que ele procede, a maneira como ele usa os EPIs, a maneira como ele limpa e organiza, né, o seu ambiente, aquilo tudo que está em volta dele, né, para acabar a sua tarefa. Isso é uma característica bastante significativa de uma pessoa formada pelo Senai. Veja agora a receita do dia. E a receita de hoje, mais uma vez, vem da padaria Apolônio, que fica em Piracicaba, interior de São Paulo. É o pão provocante. E quem ensina esta provocação pra gente é a Ana Carla. É com você. Vamos lá, então, a mais uma receita nossa do nosso pão provocante. Primeiro a gente vai misturar todos os ingredientes nesse recipiente. 200 gramas de queijo provolone, 200 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de queijo prato, 200 gramas de queijo parmesão, todos eles ralado, 40 gramas de cheiro verde picadinho para dar o tempero e mais 120 gramas de cebola picadinha. Vamos misturar tudo. Agora a gente vai pegar uma assadeira de pão francês, 25 pães. A gente vai cortar os pães fazendo um buraquinho neles, um pouquinho maior do que o normal. Agora a gente vai colocar o recheio dentro dele. É só um pouquinho de recheio, não é muita coisa, umas 10, 15 gramas de cada pãezinho. Muito bem, depois de 15 minutos no forno, colocou na cestinha, tá aí a provocação da padaria Apolônia. Provocante mesmo? É provocante. Vamos provar? Vamos provar. Sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, sugestões ou comentários no e-mail contato@oempreendedor.tv.br ou acesse o nosso site www.oempreendedor.tv.br, deixe sua mensagem ou procure a sua receita predileta. O empreendedor, ele é, acima de tudo, um inovador. É uma pessoa que está pensando à frente e que está vendo um produto, uma coisa nova que dê um impacto no mercado, que é a grande oportunidade que ele tem. Crédito Bradesco, presença para a sua empresa crescer. O programa que você acabou de assistir já está disponível no site www.oempreendedor.tv.br. Acesse e confira. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana e bons lucros!